Boa noite. Hoje é dia 12 de maio de 2025. Começamos mais um Darshan e eu gostaria de fazer uma leitura do significado de Darshan. A seriedade é o peso do silêncio, o olhar firme que atravessa o tempo, o compromisso com o instante presente, a alma alinhada com o vento. Darshan é o encontro dos olhos e do espírito, a visão do divino que acende o peito, a luz que dança entre o céu e o chão, o despertar da fé em um simples feito. Seriedade é o rio que segue seu curso, sem desviar-se, sem hesitar. Darshan é a gota que espelha o céu, na superfície calma a refletir o olhar. E namastê. Então, temos toda terça-feira, toda segunda-feira o Darshan com o nosso mestre vivo, Saulo, e as perguntas são enviadas de forma anônima, e eu gostaria de frisar isso, que ela é feita de forma anônima. Saulo não sabe quem fez a pergunta, e eu gostaria de esclarecer que tudo que é colocado ali, as perguntas que são colocadas ali, elas são realmente necessárias. Então, elas são necessárias, por exemplo, colocar o seu celular, porque eu sou a única pessoa que vejo. Boa noite, eu sou a Pravari, eu esqueci de me apresentar, mas eu sou a única pessoa que vejo. E caso tenha algo que eu acredite que não esteja, bem explícito, eu vou entrar em contato com esse celular que foi deixado, tá bom? Então não tem nenhuma maldade nisso. Não é nada explícito, realmente tudo feito de forma anônima, tá bom? Podemos começar? Temos 4 perguntas, tá? Primeira pergunta: existe alguma correlação entre os vasanas dos seguidores e os que o mestre teve que superar? Você quer que responda rápido ou a gente fica mais um tempo? Porque são 4 perguntas, né? A gente poderia responder, a gente poderia responder que o espelhamento faz parte disso, né? Então você pode espelhar o mestre, você pode espelhar o avatar, você pode espelhar Jesus Cristo, você pode espelhar o Buda, você pode espelhar São Francisco de Assis, você pode espelhar Chico Xavier, você pode espelhar quem você quiser espelhar, incluindo o seu próprio guru, né? Então, existe alguma correlação entre os vasanas dos seguidores e o que o mestre teve que superar? Eu não diria necessariamente que existe uma correlação entre os vasanas, mas primeiro eu só vou esclarecer para as pessoas, porque as pessoas vão ficar assim, tá, mas o que que é vasana, né? O que estão falando aqui? Que correlação que é essa, né, do que é isso que está sendo trazido aqui? Então, de uma forma muito simples e muito direta, o Vassana é, eu vou trazer de uma forma bem simples, é um vício, é algo que você precisou superar. Esse vício, nesse sentido, ele não é trazido somente como um vício. Exemplo, vício em tabaco. Não. Vassana é aquele. Existe a palavra rusgo? Não, né? Acho que é rusgo, eu não sei. Mas eu vou colocar visgo, que eu acho que fica melhor do que rusgo. É aquele visgo, é aquele piche que ainda te prende naquele ponto o qual você não consegue ultrapassar. Vou citar outros exemplos de vassanas aqui. Você pode ter a própria bebida, você pode ter avareza, cleptomania, você pode ter um vassana sexual fortíssimo, o qual você precisa de muita purificação, muita liberação para que você, né, esteja ali. Enfim, eu acredito que essa pergunta ela ainda não está feita de forma direta, tá? Eu acredito que
essa pergunta ela esteja mais colocada de forma assim: eu tenho que passar pelas mesmas coisas que o meu mestre passou para eu alcançar a iluminação, entende? Então, eu acho que não está muito relacionado à Vassana, porque Vassana é uma questão que, que, que todos precisam em algum momento passar, entende? Para que você esteja realmente na compreensão do que é o desapego, você vai ter que se desapegar e cada um precisa ir se desapegando à sua própria forma. A matéria, a religião, as pessoas, a família, o dinheiro, a papapá, esse tanto de coisa. Veja bem, nenhuma dessas questões colocadas aqui, elas são questões que, assim, família não é importante, dinheiro não é importante, não estou falando nada disso. Eu estou falando sobre desapegar-se, tá? Você pode ter o que você deseja. O que você deseja não pode ter você, entende? Isso é desapego. Então, é nesse sentido, é nesse nível que eu estou trazendo para vocês aqui de compreensão, tá? Então, eu acredito que essa pergunta, ela não está perguntando o que realmente ela precisa saber. Então, existe alguma correlação entre os vassanas dos seguidores e o que o mestre teve que superar? Somente se você tiver nessa mesma linha sucessória dessa indicação que eu estou trazendo aqui. Se, curiosamente, de forma similar, o que você precisa destravar agora são as mesmas questões que seu mestre teve que destravar antes da realização. Assim como qualquer coisa, qualquer pessoa, chegar no estágio que um profissional está, você precisa passar todos os desafios que aquele profissional passou para chegar até ali? Não. Você pode ter um dom aqui, um dom ali, você passou por uma empresa aqui, você fez tal coisa. Então, cada um vai se modulando e chegam em algum lugar, né? O mestre, ele reconhece que não chega em lugar algum. Então, essa também é uma compreensão de que você vai nadando, 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 de repente você vai parando de nadar e vai vendo que não é necessário nenhum esforço para ser quem se é. Então, com relação a vássanas, cada um tem o seu, cada um tem suas questões, cada um tem a sua vida, cada um tem os seus desafios, cada um tem as suas liberações próprias, as suas vivências, os seus apegos, os seus anseios, as suas raivas, as suas amarguras, as suas mágoas, as suas angústias, as suas ansiedades. E a forma como você vai lidando com todas essas questões, elas vão direcionando o campo do teu espírito para uma abertura maior, para uma compreensão maior de como viver, experienciar e transcender a vida o qual você se encontra. Então, não necessariamente sobre Vassa. Vou mudar a questão e colocá-la de acordo com o que eu acredito que foi a intenção da pessoa que colocou a questão aqui. O discípulo precisa passar pelo que o mestre passou para se assentar na cadeira do mestre? É mais nesse sentido essa questão que está sendo colocada aqui. Não, absolutamente não. Somente se você quiser seguir o caminho do mestre. Só que o caminho do mestre não existe. Porque quando você encontra o mestre na cadeira do mestre, ele já não existe mais. Então você vai querer espelhar aquele caminho para que você cumpra aquele caminho, da mesma forma que muitas vezes nós queremos honrar a nossa mãe ou honrar o nosso pai realizando alguma atividade dentro de alguma constelação sistêmica, eu estou trazendo esse desse sentido, seja prejudicial para nós, mas você quer honrar o teu pai, honrar a tua mãe, a tua família, né? Você também pode fazer um espelhamento e querer honrar o mestre passando o que o mestre passou. Então a gente tem milhares de questões, eu não vou entrar dentro do misticismo em si, mas e nem
e nem também dentro do milagre religioso, por exemplo, como os estigmatas, por exemplo. Esse é o nome correto, estigmatas? Para quem sabe do que eu estou falando, dos estigmas, né? Que são os ferimentos da cruz de Jesus, né? Vários santos da igreja, né, que foram considerados santos na igreja, homens e mulheres, tiveram os ferimentos do Cristo expostos. Chegaram em um nível lá de meditação, de adoração, de oração, o próprio Padre Pio, dentre outras, né, personalidades da Igreja Católica, somente da Igreja Católica, eu acho isso até curioso, né? Mas enfim, é assim que acontece. Tiveram as chagas, né? Os ferimentos das chagas e tudo mais, e papapá, né? Então, assim, é necessário sofrer para se libertar. É necessário, acho que é muito mais essa questão, ela tá meio que direcionada assim nesse ponto. O sofrimento, ele é a liberação, por quê? Porque através do sofrimento você vai aprender o processo de purificação necessário para a sua própria rendição. Só há sofrimento quando há escolha, não é isso? Então, enquanto você estiver se segurando, você vai estar em sofrimento. Eu segurando o apego, segurando tudo. Então, você vai estar em sofrimento enquanto você estiver renovando esse voto que você fez de honrar alguém. Então, é necessário passar pelo mesmo caminho? Não. Você passa se você quiser. É necessário passar por caminhos tortuosos? Eu acho que é útil, porque senão você já estaria liberto. Como todo exemplo de todo aquele que veio para ser grande, o divino empurrou ele lá para baixo. É assim que acontece. Pega qualquer história aí da carochinha, ou não, ou de todos os livros sagrados ou não, o herói sempre apanha, não é? Tá lá no Power Ranger, tá lá na Bíblia, tá lá na Torá, tá lá nos Vedas, não é? No Jiraya, no Jaspion. Chega o bichão, bate no herói, coloca ele para baixo, faz não sei o quê, papapá, de repente, tchum, 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 pá, aí cresce e vai. É sempre assim, né? Essa é a jornada do herói. Mas você não pode confundir-se com este honrar o mestre. Você não está honrando mestre nenhum se colocando no sofrimento. Muito pelo contrário, você está honrando o mestre quando você coloca o ensinamento à prova e passa por ele. Aí sim eu tenho orgulho de ouvir, né? Estou honrando o mestre. Ah, então você entendeu. Você está sendo feliz. Então você entendeu, né? Curiosamente, coincidentemente, esse quadrinho aqui atrás de mim tem aqui Jesus Master, né? Master Jesus está aqui. Ele está aqui, ó. Está escrito assim: Eu sou o bom pastor. Eu vim para que todos tenham vida. Você entende? Quando eu finalizei a meditação da lua cheia de Vesak hoje, eu finalizei com: Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Você entende isso? Então, assim, enquanto você quiser ser aquele ou aquela que quer ser servido, em qualquer esfera que seja, em qualquer vassana que seja, em qualquer caminho que seja, quer ser servido, não está honrando o caminho do mestre, né? Então,
A gente já colocou, né? Qual é a função do Bodhisattva, não é isso? Servir o melhor café. Essa é a função do Bodhisattva, servir o melhor café. Então, se você está querendo ser servido no cafezinho, está entrando na fila antes da hora, se você não está percebendo que tem gente que precisa do cafezinho antes de você, se você não está percebendo que tem gente que gosta do cafezinho quente, do cafezinho frio, do cafezinho misturado, do cafezinho sem estar misturado, forte, fraco, com açúcar, sem açúcar, se você ainda não entendeu, você não está sendo um bom Bodhisattva, uma boa Bodhisattva. Agora, se você quer chamar atenção, se colocar como vítima, se martirizar, crescer as chagas, as estigmas do próprio corpo, do próprio ser, e começar a trazer isso acreditando que está honrando o mestre, você precisa rever todas as parábolas de todos os mestres, inclusive as minhas próprias parábolas, que eu as coloco no YouTube, como essa daqui que vai estar no YouTube também, esses vídeos aqui, e você vai ver que nenhum mestre quer que o discípulo sofra. O mestre existe para que o discípulo se liberte. Por isso que está aqui. Eu sou o bom pastor. Eu vim para que todos tenham vida. E aí, finalizando essa questão, eu trago algo muito, 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 muito cabível aqui, inclusive, para a nossa meditação. Não é uma frase minha, eu li isso em algum lugar, mas obviamente eu não vou lembrar da frase ipsis literis, né, entre aspas, mas vale a nossa meditação. Vou trazer para vocês aqui, para finalizar essa resposta. Eu achava um absurdo. É porque tem uma parábola que diz que o pastor, ele larga 99 ovelhas e vai atrás de uma. Você já viu essa parábola? Depois busque. Aí a frase era mais ou menos assim, tipo assim, eu achava um absurdo um pastor largar 99 ovelhas para ir atrás de uma. Isso é um absurdo, não é? Até que eu me dei conta que eu era uma delas. Então, quando você é visto, reconhecido, amado, acolhido e aceito pelo bom pastor, significa que ele deixou 99 outras ovelhas para ir atrás de você. Esse é o caminho do mestre. Agora, o que você faz com isso, da sua vida, com seu consentimento, com a sua informação, com seu pensamento, com as suas viagens malucas, é problema seu. O mestre sempre faz esse caminho. Ele vai atrás da ovelha perdida. Então, imagina você, quando você se der conta de que você é essa uma ovelha que se perdeu, você vai compreender a grandiosidade do mestre, e isso sim é honrar o mestre, isso sim é honrar o caminhar do mestre, isso sim é tocar aos pés do mestre e falar assim: isso que você faz, aonde você pisa, é grandioso porque o seu caminho é um caminho de exemplo. Isso é tocar o pé do mestre. O mestre, ele não vai sentir o pé dele sendo tocado se você virar e falar assim: eu tive as mesmas doenças que você, eu tive os mesmos desafios que você, eu tive a mesma questão que você. O mestre vai falar assim: ué, mas por quê? Você não entendeu nada do que eu disse para você? Você não está entendendo nada do que eu estou trazendo para você aqui há anos, gravando e gravando e gravando, e colocando ainda lá a frase da minha mãe na sanga: seja feliz, seja feliz, seja feliz. Você não entendeu que seja feliz é para você ser feliz? Deixa o trabalho sujo comigo, que é o que eu sempre faço. Eu vim para que todos tenham vida. Bodhisattva serve o melhor café.
Por isso que é difícil o caminho do mestre. Por isso que é difícil a compreensão de quando eu trago, seja um bom zelador. É difícil. A gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer mais. Espero ter respondido sua pergunta. Bora para a segunda. Esses nomes que chamam as pessoas, esses nomes estranhos, nomes diferentes, eles querem dizer o quê? Eles servem para quê? Nome estranho é o seu. Pravarre. O que que significa pravarre? Você sabe? O que significa pravarre? Você sabe? Sabe pravarre? Olha eu colocando a pravarre Sabe? O que que significa pravarre? Aqui derrama bênçãos de amor, era alguma coisa assim. Legal. Tem outras pessoas aqui que também têm seus sanyas, né? Então são sannyasis. Sannyasi, dentro de uma tradição, seja ela qual for, é o que a gente vai trazendo de renúncia, de renunciante. Lembra que eu falei na primeira questão sobre desapego, sobre essas questões? Começa por nós, começa pela gente, começa pelo, né? Não quer dizer que o nome da Leila não é bonito. O nome da Leila é maravilhoso. A mãe e o pai dela escolheram com muito carinho, com muito amor. Mas para Varre fui eu que escolhi, com muito carinho, com muito amor. Ela tá preferindo usar, se como a Madava ali também, né? Mas o que é isso, tá? Você precisa ter na sua mente uma consciência sobre isso. Isso não é um jogo, isso não é uma roda de amigos, isso não é um site onde você coloca teu nome, teu sexo, sua data de nascimento, ele vai te dar isso, por mais que exista, por isso que eu estou criticando isso aqui. Não se trata disso. Esse Sanya, esse nome, esse sannyasi, é uma representação de que talvez a tua alma se coloca disponível para seguir um caminho de renúncia. Renúncia também é muito importante saber que renúncia, espiritualmente falando, eu vou fazer um satsang um dia sobre renúncia, porque eu sempre falo que eu vou me aprofundar em renúncia, mas eu nunca me aprofundo tanto o suficiente. Mas a renúncia, ela é a contemplação daquilo que é, da pura e livre disponibilidade de liberar-se dos apegos. Então, a renúncia, espiritualmente falando, ela não está em votos. Voto de castidade, voto de pobreza, voto de não sei o quê. A renúncia não se encontra ali. Por isso que temos religiosos, espiritualistas, que caem pelo que é básico. Sexo, dinheiro, né? Os chakras básicos. Porque ali não houve uma renúncia. Ali houve um voto. Voto é mental. Você entende? A partir de agora eu tenho um voto de silêncio. Ali vai começar a gerar algo interno que se chama renúncia. Então, ser um renunciante. Todas as pessoas, especificamente da Sangha,
Não estou dizendo sobre qualquer outra tradição. Nós estamos falando da sanga aqui. Todas as pessoas que receberam um sanya não me pediram um sanya. Por quê? Quando a pessoa ela vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, e aí não está na quantidade de tempo que você está aqui, está na proximidade que você quer ter. E quanto mais a sua alma anseia por essa proximidade, mais livre você estará, porque você vai estar se fazendo presente, você vai ser parte, você vai se incluir, você vai se direcionar a seguir esse caminho. A sua alma começa a clamar por uma direção. E normalmente esta direção é indicado pelo nome que a sua alma deseja ter, a missão que esse espírito deseja seguir. Em alguns casos na sanga, curiosamente o nome me veio e depois eu pesquisei e o nome existia e tinha justamente aquele significado que aquela pessoa deveria seguir. Em alguns pontos, me veio o significado e eu fui atrás de um nome que estivesse condizente com aquele significado. Normalmente na sanga nós pegamos os nomes em línguas sagradas, inalteradas, como, por exemplo, sânscrito e o hebraico. A forma de escrita muda para lá, para cá. E dentro dessa linhagem, dentro dessa família, a gente foi trazendo algumas terminações parecidas para que haja uma identificação, o qual nós escolhemos o radical do nome de Deus para isso. Então a gente vem trazendo essas pessoas para essa linhagem da fonte divina, ininterrupta, e vai articulando isso de forma com que essa energia se manifeste. Então, espero já ter respondido, mas vou contar um caso curioso da primeira voluntária que a gente recebeu na Bahia, que no, no final, no último dia da saída dela, ela ia ter um encontro comigo, ali uma entrevista comigo, pessoal, e aí eu vi como se fosse a alma dela desabrochando dentro de uma flor de lótus. Acho que foi algo assim, e aí se abriu, eu vi ela lá dentro. E aí, essa alma dela virou e falou o nome dela, Fulana. Vou falar Fulana, porque Fulana não usa o nome espiritual dela, então eu não tenho por que falar o nome espiritual dela. Se ela não fala, se ela não honra, eu não tenho por que falar. Então, Fulana, aí eu falei o nome dela, ela ficou extremamente emocionada, fiz um chatpá, né, um toque aqui, ativação de Kundalini e tudo. E nós vimos depois que o nome dela estava em uma outra língua bem antiga também, tipo indo-arábica, uma coisa assim nesse sentido, existia o nome. E a, o significado do nome dela justamente era a primeira. Esse era o significado do nome. Então, é isso. Então, acontece, né? Eu vi até aqui que a Ana mandou.
Eu vou te mandar um site bom, Ana, que aí você pode colocar seu nome, a sua data de nascimento, que você vai receber seu SANI. Aí você recebe seu SANI. Mas, brincadeiras à parte, respeitando todas as tradições, eu prefiro ficar com o que é, com o que eu recebo no meu coração. Então, se não é para receber no meu coração, eu não tenho por que ir atrás. Entende? Eu não vou atrás de absolutamente nada. Eu apenas recebo. Então, se eu recebo, eu dou. É assim que eu faço. Namastê. Provavelmente é continuação, tá? Veio como outra pergunta, mas é possível ou faz sentido ter nomes diferentes de acordo com o guru que segue? Como funciona essa questão? Se você me der um e eu tiver com outro, ele pode me dar outro ou vai me dar o mesmo? Como é isso? Tem gente que dá, tem gente que tira, tem gente que põe, tem gente que coloca, tem gente para tudo nessa vida, né? Eu sempre respeitei a todos, e mesmo quando me vieram outros nomes das pessoas que já tinham algum tipo de iniciação, eu sempre respeitei, mas eu sempre falei: olha, a tua energia mudou, teu caminho mudou, tua indicação mudou, então você deve se atentar a isso, né? E cada um é cada um, cada qual é cada qual. Acho que vai estar dentro daquilo que você vai estar reverberando. Não, não acredito que, que você mude de nome se você se identifica com ele, se você acredita que ele é um desafio a ser superado, que ele é algo que você precisa ver. Então, acho que você não, não mudaria, mas existem tradições, né? Se vocês querem saber quem recebeu um SANI agora, recentemente, que foi notificado no mundo todo, né? Papa Leão 13, não é isso? Ou 14? Papa Leão 14, né? Aí, Papa Leão 14 é o SANI dele, Leão 14. Pronto. Então, assim, isso não é uma esquisitice, isso acontece o tempo todo no mundo. Em qualquer convento que você vai, a irmã Teresa que você conversa, o nome dela é Geórgia. O nome dela não é Irmã Teresa, o nome dela é Geórgia. O padre Zeca, que você conversa ali na igreja, ele não chama Zeca. O nome dele é Antônio, entende? Então, faz parte do serviço eclesiástico, faz parte do serviço espiritual, a renúncia também da tua própria identidade nesse sentido. Isso faz parte, isso é tradicional, isso acontece há séculos, e isso não é algo que eu estou fazendo, isso não é algo que eu estou deliberando, ou que estamos fazendo uma lavagem cerebral, estamos tirando a identidade das pessoas. Não, se você acha isso, então você tem que processar a Igreja Católica, você tem que processar todo mundo, inclusive Jesus. Ou você acha que o nome de Pedro era Pedro? Era Simão. Você sabe disso, está escrito. Então, por que o escândalo? Por que a percepção de algo que, nossa, o que será isso que acontece, né? Então, a partir de agora, teu nome não é mais Pedro, não, não é mais Simão, agora é Pedro. Antes você era pescador de peixe, agora você é pescador de homem. Pronto, recebeu o seu sane. Renunciou, recebeu o seu sane, ó, foi seguir o mestre. Acabou. É isso que acontece. Então não há diferença, não há divergência, não há nada. A não ser que aquele devoto, aquele discípulo, aquele estudante, aquele Sheila vire e fale assim: nossa, não.
não me identifico mais, isso não tem nada a ver comigo, eu não quero mais isso para mim. Aí eu vou seguir uma outra tradição. Por exemplo, na tradição do budismo tibetano, você acha que você vai receber um nome em inglês? Você não vai receber um nome em inglês. Na tradição, sei lá quem, enfim. Mas por que que os nossos são dessa forma, diferentes? Por que que eu não chamo, tipo, Margarida? Margarida Iá. Por quê? Por que não? Porque dentro do que a gente faz, isso não se conecta. Isso não se conecta. Então, pura e simplesmente isso. Então, não tem nada demais. Aí, respondendo a pergunta, né? Se alguém pode ter vários nomes ou não ter vários nomes, vai depender de você. O guru vai virar e vai falar com você assim: agora o seu nome é Raio Estelar Violeta Cor-de-Rosa Amarela. Você fala assim: ah, obrigado, mas assim, eu já tenho um nome e o meu nome diz mais sobre o que eu estou fazendo agora do que esse. Aí você vai ver quem é o mestre. Se o mestre bater o pezinho no chão e falar assim: ah, mas para você fazer parte desse grupo, você tem que abdicar de algo. Opa! Mas a luz não soma, a luz não inclui, a luz não é amor, a luz não está disponível. Por que que você não pode ser quem você quer ser, entendeu? Por que que você não pode seguir? Não, para estar aqui, você tem que falar Ziriguidum 3 vezes. Mas por que que eu tenho que fazer Ziriguidum 3 vezes? Não faz sentido, entende? Então, assim, bater o pezinho é bom para você ver, é bom para você perceber, né? Mas tem uma questão interessante, porque tem a ver com toda essa conexão que você tem, assim como eu estou colocando aqui. Vamos supor, dê o exemplo lá do budismo tibetano. Aí você foi lá em Paraná, você foi monge, foi reconhecido como encarnação de um lama, não sei o quê, papapá. Aí você vai se tornar um lama fulano de tal, da tradição tal, daquela religião. E ok, é o que você é. Acho que o Papa poderia dar o nome de Papa Mingau. Ele não pode dar o nome de Papa Mingau, ele tem que colocar nomes que trazem uma diretriz eclesiástica. Ele não pode colocar Papa Miojo. Ele não pode, entendeu? Ele tem que colocar aquilo que é aquilo. Então, assim, você pode mudar? Pode. Inclusive o seu próprio nome. Você pode ir no cartório e mudar o seu próprio nome. Se eu não gosto do meu sobrenome, não gosto do meu nome, você pode mudar. Você pode chegar em outro mestre, papapá, papá. Mas se lembre que isso não é um nome, como toda a explicação que eu estou dando aqui. Isso não é um nome. E aí, cabe a você honrar isso ou desonrar isso. E, e tudo vai estar de acordo, porque se você mudar de mestre, como a pergunta foi colocada aqui, significa que você não se conecta mais a isso. E é isso, acho que eu não tenho mais o que colocar, senão eu vou ficar dando volta, né? Então tá bom. Paula, acho que a gente pode finalizar por aqui, tudo bem? A quarta pergunta é muito cabeluda. Não, eu acho que não é muito uma pergunta, por isso que eu acho que não faz tanto sentido. Ok, perfeito, então. Alguém que está aqui presente online quer trazer alguma coisa específica? Trazer alguma questão, alguma pergunta, alguma coisa específica? Essas de hoje vieram muito bem direcionadas, né? Bem, é isso, isso, isso. Alguém quer trazer alguma questão?
Se alguém quiser trazer uma questão, por favor, traga. Tem gente que fica se coçando para querer saber as coisas, mas na hora que fala, faz a pergunta, engole, né? Então tá. Quem estava aqui presente no início e com a meditação, né, que foi feita da lua cheia de Vesak, que continue em sua conexão, é muito importante. As pessoas que não estavam aqui no início, que não fizeram a meditação, se conectem com a lua azul de hoje, se conectem com Hiranyagarbha, se conectem com Paramjyoti, né, que está lá na flor também agora, se conectem com essa força de amor, se conectem principalmente ao exemplo do bom pastor. Uma boa noite para todo mundo, que sejamos felizes e que integremos cada vez mais nossos corpos para que estejamos aqui completamente. Namaskaram. Muita luz, muita paz e muita bênção. Seja feliz.